campanha do DCM para ele está forte, eu estou percebendo. A campanha para Ciro do DCM está forte, né? A campanha do Ciro do DCM é Ciro, paga o que você der para a gente, né? Essa é a nossa campanha. Diga lá, Quem sabe como Papa, né? Ele se anima a pagar, né? Claro, né? claro. Diga lá, Vini. Olha, eu vou te fazer uma pergunta. Ela parte de um ponto de vista que eu tenho uma impressão, mas eu não sou especialista no tema, então você já sinta-se à vontade de corrigir esse meu ponto de partida se ele estiver equivocado. Mas eu entendo que o Papa Francisco, independente dessas questões de esquerda e direita, ele promoveu dentro da igreja um combate à pedofilia muito sério, muito forte, de parar de encobrir padre, trocar o padre de arquidiocese, de paróquia, quando ele é descoberto em um caso de pedofilia, né? Em vez de expulsar o cara e tal. Me parece que houve um enfrentamento de verdade por parte do Papa Francisco. A minha pergunta é se esse enfrentamento deve continuar, se é que ele existe, o senhor vai me dizer se existe. E se esse enfrentamento depende do Papa ser de esquerda ou de direita, o que a gente fica chamando de esquerda e de direita, para que ele tenha maior disposição de fazer esse enfrentamento, que, na minha opinião, é uma das pautas mais importantes no âmbito interno da igreja. Vinícius, veja, é uma pauta, de fato, é uma pauta difícil, é uma pauta delicada, é uma pauta importante, é uma pauta real, você está coberto de razão. Eu vou dar um exemplo aqui, que vinha desde o Papa João Paulo II. É o caso de um padre mexicano, que se tornou uma figura de referência mundial. Ele liderou uma congregação religiosa no México chamada Maciel Maciel. Esse padre, ele ele chegou a ser cotado para virar santo, só para ter uma ideia. Quando começou a descobrir a vida passada deste homem, foi um verdadeiro horror. Era um predador em série, de mulheres, de crianças, de adulto, tinha filho, etc. Tal. Você imagine, ele era liderança de uma congregação religiosa chamada Legionários, né? Legionário de Cristo, não confundir com esses legendários. Olha, essa figura... Eu não sei se... Kiko, você conhece ele? Você já viu a história dessa figura? Uma figura... Não, pode falar. Do Maciel, uma figura, digamos assim, eu diria que ele é o ponto de lança dessa questão da pedofilia. Depois dele, começaram a vir casos nos Estados Unidos, na Irlanda, na própria Itália, na França. Aqui no Brasil ficou encoberto vários, mas também tem. Esse fato, o Papa resolveu enfrentar. Eu e Kiko, nós já tínhamos conversado até sobre um filme aqui, que é o filme lá do Wim Wenders sobre o Papa Francisco, Homem de Palavra. Nesse documentário, quando ele fala de pedofilia, o Papa chega muda a feição. Ele fala de maneira muito incisiva, de maneira muito ativa, e de maneira assim, você percebe o quão radical é ele contra a pedofilia. O Papa Francisco fez uma coisa, Vinícius, que é fundamental. Esses casos deixou de ser julgados pela Igreja, entenda, pelo Vaticano, que é um Estado independente, e o Papa entregou à justiça comum esses casos. Então, isso foi uma verdadeira revolução desses temas, né? Porque até Bento XVI, esses casos basicamente ficavam acobertados e, de um modo geral, ficava no Vaticano. Agora não, agora são casos entregues à justiça comum. Isso foi uma orientação do Papa, não é? E isso foi fundamental. Por quê? Porque são casos, assim, muito graves, não é? São casos que envolvem, obviamente, justiça comum, mas envolve problemas de ordem financeira. Por exemplo, diocese nos Estados Unidos que está à beira da falência por conta de indenização, por conta de casos de pedofilia que vai de padre a bispo, só para se ter uma ideia, né? Um dos bispos afastados, que era o bispo lá de Nova York, foi afastado pelo Papa Francisco, por acusações sérias e comprovadas de pedofilia. Então, esse tema, ele vai ser um tema que será continuidade. Para mim, ele terá continuidade independente do Papa, porque é um problema real, é um problema que não acabou na igreja, viu, Vinícius? Não acabou de maneira nenhuma, e envolve uma questão que eu diria que está muito ligada a problemas mais profundos que eu não sei se vale a pena discutir aqui, mas assim, que envolve questão de celibato, envolve questão de preparo psicológico do clero, envolve uma série de temas que leva a esse tipo de situação, digamos assim, entendeu? Então, não envolve apenas a pedofilia em si, mas eu sempre acho que a pedofilia está muito vinculada a uma cultura que não se resume à ideia do ato, né, em si, mas que antecede a isso. É por aí, é isso. Muito bom. Nós estamos mostrando algumas imagens aqui. Eu queria só ilustrar essa batalha do Francisco e dos cardeais que estão comprometidos com uma igreja mais humana contra as fake news, contra também essa extrema-direita que avança também sobre o Vaticano. Tem todo tipo de maluco, canalha, todo tipo de
influência. Isso aqui é um exemplo para vocês. É um padre falando num programa católico extremista. Esse eu conheço de longa data. Quem que é esse vagabundo aqui? Olha, ele é daí de São Paulo. Ele é daí de São Paulo, né? Ele tá sofrendo uma sanção na igreja por conta de ele vai explicar aí. Veja bem, inclusive esse programa aí eu vi, é um programa de direita de um cara que se diz historiador e tal, e que tem esse canal, né? Veja, esse padre ele decidiu rezar da cabeça dele só missa em latim, o que ele chama da missa de sempre, não é? E ele rompeu com o Concílio Vaticano II. E ele criou um problema seríssimo para a diocese dele, né? Seríssimo, né? E isso ele está sendo punido e tal. E ele aí tá, se eu não me engano, você vai colocar o vídeo em que ele vai se justificar, não é isso? É ele falando de uma reunião do Papa Francisco com os CEOs de uma Big Tech. Deixa eu botar. Eu tenho alguém próximo de mim que tem um cargo alto numa dessas Big Techs no Brasil. É um império, é uma potência. E eles tiveram uma reunião com o Romano Pontífice em Roma, com o Papa. É tudo mentira. Tudo mentira. O braço do Pedro Zambara, que esse cara não tem amizade com porra nenhuma de cargo alto em Big Tech. Tá? Meu braço. É mentira. Eu tenho alguém próximo de mim que tem um cargo alto numa dessas Big Techs no Brasil. É um império, é uma potência. E eles tiveram uma reunião com o Romano Pontífice em Roma, com o Papa em Roma. E realmente é duro, Marcelo, mas o fato é que estava o CEO universal e os CEOs continentais. Tem o CEO geral, né? Sim. O boss, o chefão, o grandão, e os CEOs continentais, né? As ramificações. Diz que a frase do Santo Padre foi: a agenda está atrasada, precisa acelerar. Inacreditável isso de um Papa. Qual a agenda da redenção? Não. Agenda da conversão? Não. Agenda da conversão? Agenda da catolicização das nações? Agenda do reinado social de Cristo, propugnado pela última vez com ímpeto total por talvez Pio XII. Agora, qual é a agenda? Agenda inclusivista, igualitária, ecológica, desarmamentista, pacifista, abecedária. Entende abecedária, né, Marcelo? Sim. Aquele punhado de letrinhas. É curioso que esse gordo fala de coisas que são boas, virtuosas. Puta agenda legal, né? Desarmamentismo, pacifista. Igualitária. E o gordo suando como se fosse ruim. A abecedário está se referindo ao LGBTQIA+, P, sei lá o que. Exato. Babaca. Fala, Romero, desse gordo aí. Deixa eu dizer, Kiko, veja bem, esse padre, ele defende uma pauta que, veja bem, principalmente depois de 2013, entrou muito forte na igreja e via essas redes digitais, que é o que eu passei um tempo estudando. Esse canal aí chama-se Caravela, é um podcast chamado Caravela, de um historiador que eu não sei em que faculdade ele se formou, chamado Marcelo Andrade, que é quem está entrevistando, não é esse padre. Esse podcast, ele é assumidamente de direita, inclusive tem vínculos com Brasil Paralelo, etc. Está tudo nas redes digitais, tudo aí a gente pode ver tal. Esse podcast com esse padre era sobre infiltração na igreja. Se você pegar do começo, inclusive o título do podcast, é sobre infiltração na igreja. Essa fase dele aí do Papa Francisco já é do meio para o fim, porque ele começou falando do Papa Pio IX, que ele é devoto do Papa Pio IX, ele assume, inclusive, no podcast e tal, que é o Papa contra o modernismo, contra as ideias de mudança na igreja, tá? Um Papa do século XIX, que coincidentemente é contemporâneo de Marx, de Nietzsche, de Darwin e tal, é o Papa que mais fechou a igreja, chama-se Pio IX, inclusive tem um filme muito pesado sobre ele, que ele também é responsável de sequestrar um menino judeu, isso é famoso da biografia desse Papa Pio IX e tal. Veja, esse padre, ele é discípulo disso, né, de toda essa tradição, e eles agora estão defendendo o que eles chamam de tradicionalismo, não é? A posição lá no podcast é exatamente tradicionalismo, que é defender as chamadas ideias da tradição. Se você olhar no vídeo que você colocou aí, Kiko, nesse pedaço que você colocou, ele divide muito bem. Eu diria que é muito pedagógico, tal. Veja, ele começa dizendo quais são as pautas do Papa Francisco. E quais são as pautas que o Papa não se preocupou? Vamos começar pela que o Papa não se preocupou. Por exemplo, a missa em latim nunca foi pauta do Papa. Ele, inclusive, chegou a escrever um documento de motu próprio contra isso. Tal.